Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Eu sou Pedro Dilguerião, apresentador, e hoje eu trago comigo dois especialistas, o Dr. Marcelo Prachedes e o Dr. Leonardo Álvares. O Dr. Marcelo é médico ginecologista e o Dr. Leonardo é endocrinologista. Hoje nós vamos falar sobre a saúde trans. Doutores, sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado também, agradeço pelo convite e parabenizo pela iniciativa da gente falar de um tema tão importante que a gente vai abordar hoje. Obrigado, doutores. O prazer é todo meu em recebê-los aqui. Sem vocês, o programa não seria possível. Mas antes da gente começar propriamente, eu queria deixar um recado dos nossos patrocinadores, a começar pela querida Estratégia Med, que vai começar agora com as turmas de meio de ano e do começo do ano, para você que está se programando, para você que está no internato ou você que quer prestar a prova da residência médica. A Estratégia Média é para vocês. Também temos as turmas do Revalida, também para você que fez medicina em um lugar do exterior e quer conseguir a seu lugar no mercado brasileiro. Também temos o nosso outro parceiro, a HP Sports, para você que busca melhorar a sua performance na corrida, na musculação ou em algum outro esporte. A HP Sports conta com médicos do esporte e educadores físicos capacitados para suas necessidades de treinamento físico, seja para performance ou qualidade de vida. Eu mesmo faço HP Sports, vou correr a minha primeira maratona no fim do ano com a assessoria deles. Também para você que quer ingressar no mundo das lutas, das artes marciais, a Academia Barbosa de Lutas conta com professores capacitados em artes marciais como jiu-jitsu, muay thai, boxe e treinamento funcional para você que busca melhorar a sua defesa em um mundo como esse que nós vivemos. Agora sim, doutores, depois de enaltecer os nossos patrocinadores, vamos ao que interessa para começar, para explicar para as pessoas o que define uma pessoa trans. Acho que é melhor reformular o que seria a comunidade LGBTQIAPNA+. Falei certo? Então, a comunidade LGBTQIAPN+, é bem grande, né? São várias letrinhas. Ah, a L, né, de lésbicas, G dos gays, né? B de bissexuais, T de transgênero e travesti, LGBTQ de queer, né? É o gênero queer, I de intersexo, LGBT, Que QIA, assexuais, P são os pansexuais e o N são os não binários e o mais, porque a comunidade não se limita apenas a essas pessoas, né? Tem outras pessoas que se encaixam ou que entendem-se que fazem parte da comunidade. Então, por isso o mais, né? Pra gente não se limitar. sim. E focando a mais agora nos pessoas trans e travestis, né? Por que faz essa distinção, né, das pessoas trans e dos travestis, né? O termo transgênero, costumamos dizer que é um termo guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva a gente vai ter algumas, vamos colocar como subdefinições, digamos assim, né? Um subenquadramentos de pessoas, digamos assim. Transgênero, de uma forma geral, dentro desse guarda-chuva, refere-se àquela pessoa cujo o sexo designado ao nascimento difere da identidade de gênero da pessoa. Uhum. Então, quando o indivíduo nasce, a equipe de saúde olha para a genitália externa do indivíduo e vai dizer: é um bebê do sexo masculino, um bebê do sexo feminino. Ao longo da vida, essa pessoa ela vai ter uma identidade de gênero que, quando não é congruente com esse sexo designado ao nascimento, a gente acaba definindo como transgênero. Uhum. Em relação ao termo travesti, ele é um dos termos aí nesse guarda-chuva de transgeneridade, e Uhum. de uma forma geral, ele é um termo utilizado no Brasil. Na verdade ele é um termo que só existe no Brasil, e ele é, na verdade, um símbolo político, de nomenclatura, de como essas pessoas se enxergam dentro de um movimento da transgeneridade. Uhum. De uma forma geral também, se a gente for pegar assim tecnicamente, fugindo dessa seara mais político-social que o termo se define, a gente pode dizer que a gente teria o indivíduo transexual, que é aquele que deseja passar por procedimentos de saúde, procedimentos médicos como hormonização e cirurgia de redesignação sexual,
Enquanto que a travesti não necessariamente gostaria de passar por esse processo, por exemplo, de redesignação sexual. Então, tecnicamente, a gente pode fazer essa diferença, mas eu diria que ele tem muito mais um cunho político, social, o termo travesti, mesmo quem fez a cirurgia de redesignação, por vezes quer ser chamado de travesti. Não sei se o Marcelo quer complementar algo nesse sentido em relação a esses Eu só termos. tenho uma pergunta de saber se o termo travesti é pejorativo de se utilizar. Depende da forma como você se refere, Uhum, né? É igual ao termo gay. O termo gay, ele não é pejorativo por si só, uhum, mas dependendo de como você vai se referir àquela pessoa, você pode estar falando de uma forma de forma pejorativa, pejorativa. tá? Como o Leonardo falou, o termo travesti, né, sempre no feminino, a travesti, né, e as mulheres transgênero, né, as identidades transfemininas são pessoas que nasceram no sexo masculino e se identificam com o gênero feminino. Então, nesse termo aí é a mesma coisa, Uhum, mas tem essas diferenças políticas e sociais, né? Então, principalmente porque o termo travesti ele era muito pejorativo no começo aí dos anos 60, 70, né? Tava muito ligado às mulheres que eram mais combativas, ligadas à prostituição, né? Então esse termo ficou muito pejorativo. Hoje a gente vê pessoas influentes, como por exemplo a deputada Erika Hilton, uhum. que se titula travesti justamente tentando resgatar essa identidade que é tipicamente brasileira, né? E dizer assim, ó, esse termo não é pejorativo. É justamente tentando resgatar esse termo que foi sequestrado aí pela sociedade de uma forma pejorativa. Eu acho muito bacana o trabalho da deputada Érica, porque não só para pessoas trans, mas para grupos marginalizados, né, no geral, que acho que eu acredito que ela representa as minorias marginalizadas da sociedade, né, que precisam de espaço na política, né, com certeza. Com certeza. E ela tem uma. Sem querer fazer propaganda Claro. política, mas eu acho que ela tem um raciocínio que me impressiona. Assim, ela tem a capacidade de fazer uma volta e voltar para o mesmo lugar. Isso eu acho que é mais impressionante. Nas entrevistas que ela dá, ela parece assim que você fala, fala e depois ela volta para o mesmo lugar que você estava. Então, assim, ela não perde a linha de raciocínio. E falando Claro. nesse sentido, daí dos raciocínios das pessoas trans, né? Como o Leonardo falou, então é esse guarda-chuva, e aí dentro desse guarda-chuva tem as identidades binárias, que Uhum. são homem trans e mulher trans, né? Binária vem de dois polos, né? Então são as pessoas homens trans e mulheres trans, e as pessoas não binárias, né? Que elas não se identificam completamente aquela identidade de masculino ou feminino. E aí tem várias possibilidades dentro dessas identidades não binárias. Como, por exemplo, né, na América do Norte tem as pessoas Two Spirits, na Índia tem as pessoas chamadas Hijras, né? Tem as pessoas que se intitulam agênero ou gênero fluido, né? Então tem várias formas de identidade dentro das pessoas não binárias. Perfeito, doutores. E uma pergunta minha é, por que que, acho que, por que que desde, vai, eu sou muito leigo nesses assuntos, mas eu vejo que vem se tem trazido cada vez mais à tona estes assuntos, né? Por que que vocês acham que, não que não deva ser, mas por que que você acha que vem sido trazido mais à tona esses assuntos na nossa sociedade, a, 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 lu- a- pra elaborar, né, questões sobre a população trans, né, nos últimos anos? As pessoas trans, elas sempre existiram, mas acho que o lugar de fala tem mudado aos poucos. E essa também é uma luta nossa quando a gente fala de saúde, para que essas pessoas tenham um lugar ali de pertencimento também na saúde. E também tem chegado aí a cargos políticos, a cargos de gestão, ainda muito menos do que deveria, do que a gente acredita que possam chegar. Mas isso vai colocando elas também numa posição em que se fale mais do assunto e a gente consiga ter mais acesso. A gente botar, por exemplo, nós mesmos, na nossa formação, por exemplo, acadêmica ainda na faculdade, não sei o Marcelo, mas não se falou nada de saúde Né? trans. A gente não sabia nem o que era o termo trans. Hoje, a gente pegar algumas faculdades, já se fala um pouco sobre o tema, né? Então, veja só, quem está se formando já consegue entender o olhar que tem que ter sobre essa população. E assim nos outros locais também, né? Seja no direito, seja na política, como você bem colocou a deputada. Então, com isso, vai
a gente vai ouvindo falar mais. Não que não existisse antes, mas agora se ouve falar mais. Sim, porque eu tava conversando com o Dr. Marcelo nos bastidores e ainda, apesar dessa luta política, né, são grupos ainda que são bem marginalizados, né? São grupos que dificilmente vão conseguir ter acesso, por N motivos, a um ensino superior, a um trabalho que demanda ensino superior, direito, medicina. E é uma luta que tem que ser feita, né? Porque é uma identidade que está sendo muito ligada à prostituição ainda, né? Especialmente das mulheres trans, né, doutor? Isso, graças a Deus, aí tem mudado, né? Tem melhorado, mas isso ainda é uma realidade e eu concordo com o Leonardo, assim, está se falando mais, né? E as pessoas estão mais combativas até contra as pessoas trans, mas porque essas pessoas também estão ocupando mais espaço. Então, à medida que essas pessoas se expõem e se colocam na luta a favor dos espaços delas, mais pessoas também vão contra as pessoas trans. Então, assim, quando não se falava em pessoas trans, não se falava também em ser contra pessoas trans, né? Então, acho que na medida que as pessoas trans vão aparecendo mais, vão se colocando e vão retomando espaços que lhes são de direito, então as pessoas que são mais conservadoras, elas vão combatendo também isso. Então, eu acho que, apesar de termos uma noção assim de, poxa, agora é mais combatido, fala-se mais, tem mais preconceito, mas também tem o outro lado. Então, tem mais preconceito e tem mais falas contra pessoas trans, porque essas pessoas estão mais evidentes, estão tomando os espaços políticos, né? Inclusive, como a gente falou. Uhum. E, doutores, agora da parte técnica de vocês, né? Como que começa a jornada de uma pessoa que quer fazer a afirmação de gênero, né? Que ela quer começar o caminho da jornada. Desculpem se eu cometer alguma gafe aqui, estou aprendendo com os doutores. Mas se ela quer começar a jornada de se tornar uma pessoa trans, né? Primeiro passo, primeiro é a pessoa, ela buscar apoio no sentido de entender tudo o que gira em torno dessa transgeneridade, não só em relação a como ela se entende, mas como serão as transformações no entorno dela. E para isso, de uma forma geral, é muito importante ali os profissionais da saúde mental, psicólogo, barra psiquiatra, não que aquela pessoa tenha dúvidas ou que seja uma patologia a transgeneridade, mas é porque ela tem que entender o quanto vai impactar tanto a transformação corporal que vai acontecer ao longo do tempo, quanto a transformação social. E tem que se entender se essa pessoa está preparada para se passar por essa transição, por essa afirmação, digamos, corporal e social também. Por exemplo, alguns casos, há pessoas trans que existem que já têm um parceiro, já tem um namorado, um esposo, enfim, uma namorada. Então, como será que esse casal vai lidar com essa transformação corporal de um corpo que era de um jeito e agora vai se transformar de outro, né? Então, isso é um pontinho que precisa ser visto também dentro desse mundo gigantesco. Após esse entendimento e se entender que a pessoa está preparada realmente para esse processo, para essa jornada, se for do desejo dela, pode-se fazer o uso de hormônios. No caso das mulheres trans, hormônios femininos e bloqueadores androgênicos. No caso dos homens trans, a testosterona, os derivados de testosterona, que seria, digamos, o segundo passo. Seria o passo ali da hormonização. E, se a pessoa também assim desejar, chegamos aí no terceiro passo, que é o da cirurgia. Isso. Marcelo pode falar É. melhor. Então, é mais ou menos esse caminho, geralmente, né? É lógico que vão ter pessoas que. A maioria chega para mim, né? Que sou cirurgião, já tendo feito esse caminho. Mas também chegam algumas pessoas que fazem um atalho e aí a gente fala: olha, primeiro você precisa compreender e tudo, entender como que isso vai ser feito, né? Até porque tem uma transição social, né? Além da transição física, tem a transição social. Então, assim, como vai ser o primeiro Natal depois da transição, né? Como vai ser o Dia das Mães depois da transição. Então, isso tudo é muito importante que a pessoa viva. Por isso que, né, as organizações mundiais, elas pedem que seja feito um tempo de transição antes da cirurgia. Justamente a pessoa ter essa vivência de como vai ser depois que ela fizer a transição total, né? Essa transição que o senhor refere é com a harmonização, né?
Pode ser com a hormonização ou com a cirurgia, né? Mas é importante que essa pessoa tenha a vivência de transição social antes de começar mudanças físicas, com a cirurgia ou com a hormonização. E duas perguntas, uma da parte endocrinológica e outra da parte cirúrgica. Doutor Leonardo, é reversível? Se a pessoa ela viu que não se adaptou por N motivos, a parte hormonal, ela é reversível, assim? Ela descontinuar o tratamento hormonal? As características sexuais secundárias que foram geradas com os hormônios que foram utilizadas, elas vão reverter parcialmente. Dificilmente se volta à estaca zero. E são várias essas modificações em vários locais do corpo. Dentre esses itens, por exemplo, a gente destaca muito, e por isso é preciso ter muita consciência do início desse processo, o quesito fertilidade. Por quanto mais tempo eu utilizo um hormônio externo, exógeno, mais difícil depois a reversão de uma possível infertilidade que foi causada naquele indivíduo. Então, parcialmente reversível. Claro, por exemplo, se no homem trans for utilizado testosterona, vai haver ali um crescimento muscular, uma hipertrofia muscular devido a esse hormônio. Mas, uma vez que eu pare esse hormônio, vai regredir, provavelmente não a ponto de voltar à estaca de como era antes, sem o uso do hormônio. Perfeito. E doutor Marcelo, da parte cirúrgica? Olha, a parte cirúrgica não tem muito volta. É lógico que a gente pode fazer algumas cirurgias, reparadoras e tudo, mas não vai ser igual como era antes, né? Porque a gente vai tirar um órgão, ou vai, aquele órgão que cresceu, a gente vai reformular e tudo, mas sempre que você tira alguma coisa, depois para você colocar de volta é mais difícil, né? Então, assim, as cirurgias são, a gente diz que as cirurgias são irreversíveis. Acho que é importante destacar, Pedro, que as taxas de destransição que os estudos colocam para a gente são bem baixas, muito baixas mesmo, se eu não me engano, menos do que 1% até das pessoas que passaram por esses processos. E eu costumo dizer que depende muito de nós que estamos fazendo esse atendimento lá, seja o médico da família, o endócrino, ou o ginecologista, a gente entender se é o momento de fazer, junto com aquela pessoa, aquele passo ali dos procedimentos médicos, né? Então, eu entendo que quanto mais cauteloso nós formos, menos a gente vai ter essas taxas aí de destransição. E isso é super importante, por isso que existe esse momento, né, pré-cirúrgico ou pré-hormonal que tem que ser vivido, né? Então a pessoa não pode chegar e dizer assim, eu quero fazer a cirurgia agora, né? E isso é muito comum, porque nós seres humanos temos pressa, né? A gente tem pressa de viver o que a gente acha que tem para viver, a gente tem pressa de pular as etapas, de não fazer vestibular e ir logo para a faculdade, né? Então nós somos seres humanos e temos pressa de tudo. E as pessoas trans também têm pressa, né? E elas querem fazer a cirurgia agora, querem pular algumas etapas. Só que, como o Leonardo falou, essas etapas são super importantes, até para que não haja arrependimento. Então, isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas falam muito assim, porque alguém se arrependeu, e aí esses casos viram muito midiáticos, porque são emblemáticos e são politizados, né, por alguns setores da sociedade. Então acaba parecendo que é muito, né? Só que não, esses casos são muito poucos, né? Tem uma coorte, que é a coorte de Amsterdã, que é um dos maiores estudos que seguia a população, né, por 30 anos, agora já são quase 50 anos, e eles seguiram 7.800 pessoas, mais ou menos. E a taxa de transição foi muito baixa, né? Foi de 0,7, se eu não me engano, para os homens trans e 0,8 para as mulheres trans, uma coisa assim. E essa taxa não subiu ao longo do tempo, né? Então começou em 1970 e essa taxa ela não foi subindo ao longo do tempo, porque pensava-se assim, com o aumento do número de cirurgias, essa taxa vai aumentar. Mas não, essa taxa se manteve estável, tá? Então, a paciente ou o paciente que faz o acompanhamento, que faz os passos certinho, que acompanha e que toma a decisão mais embasada, né? Ele não vai se arrepender. Perfeito. E é importante mesmo até para o resultado estético final, né? Eu acredito eu, né? Por ela passar a hormonização primeiro, adaptar e para não pular essas etapas, né? Ficar
resultado melhor. E até para cirurgia, por exemplo, dos homens trans, é interessante que o homem trans ele tome a testosterona antes de fazer a cirurgia de mastectomia, né? Porque ele vai ter uma conformação do tórax diferente. A cirurgia de metoidioplastia, né? Que é a cirurgia que a gente faz com o corpo do clítoris, ele tem que estar hipertrofiado para poder a gente fazer a cirurgia, então ele vai hipertrofiar como? Com a testosterona. Então a testosterona ela também vai ser importante para os processos cirúrgicos, principalmente do homem trans. Perfeito. E uma pergunta aqui é que, ó, pelo que eu pesquisei, né, a cirurgia, eu dei uma aflição a ver a cirurgia para transformar um homem cis em uma mulher trans, né? E esses pacientes se queixam de muita dor no período pós e depois, assim, depois de um ano, assim. Olha, essa pergunta é muito interessante porque é uma dúvida comum dos pacientes, das Coragem. pacientes, né, quando chegam, se sentem dor no pós-operatório. Então, todas as duas cirurgias, tanto a dos homens trans como a das mulheres trans, não tem uma taxa de dor alta, não, tá? As pessoas falam assim, mas vai cortar a glande, né, peniana e vai reposicionar, mas incrivelmente não tem dor, não tem essa dor que a gente imagina, tá? O que vai ter depois, assim como os homens cis que fazem circuncisão, é porque geralmente esse pênis ele fica escondido. Então a glande também fica escondida. E aí tem pouco contato, por exemplo, com cueca, com calcinha, e tem pouco contato em geral. Então quando você faz o clítoris, é só o toque da calcinha no clítoris, ele vai ser mais sensível. Então a gente até vê que depois da cirurgia as pacientes reclamam de uma hipersensibilidade, porque elas não usavam aquela glande, né? Não usavam aquele pênis. Então quando faz o clítoris, esse clítoris fica mais externo, né? Fica mais para fora, vamos dizer assim. Então você vai ter uma sensibilidade aumentada aí em relação a antes, mas não de dor. E elas conseguem ter prazer sexual após a cirurgia? Ou também os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher Sim, tanto o trans. homem como a mulher vão ter prazer sexual, vão ter boa sensibilidade e vão ter o orgasmo, né? Que isso aí se pergunta muito. Se vai ter orgasmo por a cirurgia. Vai, tá certo? É lógico, pode acontecer alguma coisa na sua cirurgia, alguma complicação que tenha alguma alteração de sensibilidade, mas isso é muito, muito, muito raro, tá certo? E vai ter prazer, vai ter orgasmo. Porém, vai ser um prazer e um orgasmo diferente, né? Por exemplo, nas mulheres trans não vai ter a ejaculação. E isso é muito difícil de entender às vezes. Então, eu digo sempre que é uma segunda adolescência, né? Que a pessoa vai se descobrir novamente, saber o que ela sente prazer, como que ela sente prazer, e isso é uma nova adolescência. Perfeito. E agora entender a parte endocrinológica e a parte cirúrgica. É, primeiro de tudo, esse processo está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS? Tanto a parte clínica quanto a cirúrgica. Sim, é previsto. A gente tem um projeto aí transexualizador, muito bem estabelecido no país, que diz esse passo a passo, como deve ser feito, né, desde o acolhimento numa UBS, pelo médico da família e da comunidade, e como se iniciar esse segmento que é multidisciplinar, né, ou mesmo transdisciplinar, podemos dizer. E existem quais são os procedimentos já regulamentados e que podem ser feitos por esse indivíduo ao longo dessa jornada. Então, Uhum. é disponível aí para qualquer pessoa mesmo aí nos sites de busca, se jogar as resoluções do Conselho Federal de Medicina e também as portarias do SUS, consegue o que pode ser feito, o que está previsto para esses indivíduos. Perfeito. E doutor Marcelo, e a parte cirúrgica? Também, a parte cirúrgica também está disponível. Ainda é de pouco acesso, porque são poucos centros, né? A parte hormonal é um pouco mais fácil, né? Hoje a gente tem aqui em São Paulo a rede Sampa Trans, né? Que consegue organizar isso de uma forma até razoável e consegue que as pessoas tenham mais acesso a essa parte hormonal, né? Mas a cirurgia ainda é de pouco acesso, porque tem poucos centros habilitados.
Pelo Ministério da Saúde, só tem 5 centros habilitados. Agora, No Brasil? no Brasil. Nossa. Agora mais 2, que aumentaram mais 2, agora são 7 centros. Tem outros centros que não estão habilitados pelo Ministério da Saúde, que fazem a cirurgia, mas também são poucos e, como eu disse, eles não estão habilitados pelo Ministério da Saúde, então eles não recebem a verba do Ministério da Saúde para isso, Uhum. né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem 2 lugares que fazem a cirurgia genital, que é no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina do ABC, tá? Mas, por exemplo, a cirurgia de mama já tem outros centros que fazem, né? A cirurgia de histerectomia, que é a retirada do útero, ou a oforectomia, também tem alguns centros que fazem e não são habilitados do Ministério da Saúde. Mas da cirurgia genital, apenas 7 centros e não tem nenhum centro no norte, por exemplo, né? Tem no Sudeste, no Sul, no Nordeste, em Recife, Salvador, em Goiânia, no Rio Grande do Sul tem em Porto Alegre, mas ainda não tem no norte. Poxa, mas poucos centros, então, né? Mas no convênio, plano de saúde, no particular, é mais acessível essas cirurgias? Também é acessível, né? Desde 2019, existe um entendimento do Supremo Tribunal dizendo que essa cirurgia deve ser coberta, tá? Então, os planos de saúde eles têm a obrigação de cobrir essa cirurgia. Se eles não têm um médico credenciado para fazer a cirurgia, então eles precisam buscar um médico fora da rede credenciada que faça a cirurgia para assegurar que o paciente faça. E existe uma coisa que tem no SUS e na rede particular, que é o tratamento fora de domicílio. Então, o que que é isso? É quando aquele tratamento específico não existe naquela cidade ou naquele estado, e aí a pessoa vai para outro estado, vai para outra cidade para fazer o tratamento. E isso existe tanto no SUS como no particular, nos convênios, tá? Então, por exemplo, a pessoa que está lá, sei lá, no Acre, e não tem cirurgião no Acre, ela tem direito a ser encaminhada para um outro centro onde tenha a cirurgia, tanto no SUS como na rede particular, tá? Por exemplo, recentemente eu atendi um paciente de Santa Catarina que não tinha rede credenciada lá do convênio dela, e aí o convênio me mandou para fazer a cirurgia aqui em São Paulo. Uhum. E já recebi paciente de outros estados, por exemplo, do Mato Grosso, que veio fazer a cirurgia aqui pelo SUS, porque lá não tinha. Então, existe essa possibilidade que chama tratamento fora de domicílio. Uhum. Importante ressaltar também, Pedro, adicionando a essa questão que a gente consegue fazer, apesar de termos as portarias, as resoluções e aí a própria ANS também com as regulamentações, que a gente percebe ainda um déficit muito grande na formação de pessoas habilitadas para fazerem esse apoio nessa jornada das pessoas trans. E aí, né, fica um apelo, digamos, né, para que as coordenações de cursos de graduação comecem a colocar nas suas grades curriculares, as pós-graduações, e que se abram também mais centros de formação desses profissionais na prática, né, no atendimento ali, seja no atendimento da harmonização, ou seja, cirúrgico, porque não adianta termos as resoluções se não há profissionais habilitados para fazerem aí esse apoio. Ah, sim, porque você pode acabar por espantar, né, do serviço de saúde. E ele pode precisa fazer o check-up de saúde, né? Pode ter infarto, diabetes, às vezes acaba por não ir mais ao médico, pelo tratamento inadequado, né? Sim, a gente Tratamento tem. de questão interpessoal, né? Sim, temos estudos que mostram que há um receio das pessoas trans de buscarem sistema de saúde por experiências prévias negativas que elas eventualmente tenham tido nesses serviços. Seja por um desconhecimento do profissional que atende essas pessoas, então as pessoas trans elas percebem, nossa, essa pessoa não sabe nem se eu sou um homem trans ou uma mulher trans, não sabe nem, né, quem eu sou. Seja até mesmo por transfobia. Então há essa questão, infelizmente, também. Então, isso acaba afastando essas pessoas dos serviços de saúde e, além do processo transexualizador, de fato, é um ser humano que está ali. Então, pode ter qualquer agravo em saúde que qualquer outra pessoa, né? Como você bem falou aí, diabetes, hipertensão, neoplasias, enfim. Então, esse apelo realmente de termos profissionais de saúde habilitados, ele é muito grande por uma questão seja preventiva ou seja de tratamento dessas pessoas como saúde de uma forma geral. E, doutor Leonardo, uma pergunta que me veio à cabeça agora, que o senhor estava falando de
diabetes, pressão alta. As pessoas, para tranquilizar as pessoas quanto aos receios, né? Porque vão utilizar hormônio, sabe que tem aquelas questões todas de. As pessoas podem ter algum medo de ter infarto, pressão, aumentar a pressão, colesterol. Como que é feita a minimização dos riscos, né? Da utilização da hormonização? Então, a gente tem muito bem definido, muito bem descrito quais são os efeitos colaterais, seja do uso de testosterona nos homens trans, seja do uso de estrógeno nas mulheres trans. De uma forma geral, o que que a gente tem visto? Que o risco cardiovascular, os fatores de risco para doenças cardiovasculares, uma vez que eu uso estrógeno numa mulher trans, ele fica igual ao de uma mulher cisgênero. Ele sai de um padrão de um homem cis e vem para um padrão de mulheres cis. Uma vez que eu use testosterona num homem transgênero, o padrão dele de risco cardiovascular, de fatores de risco para doenças cardiovasculares, sai de um padrão de uma mulher cisgênero e vem para um padrão de um homem cisgênero. Não temos visto aumento de mortalidade por causa cardiovascular. Essa é sempre uma preocupação, é sempre algo que a gente conversa nos congressos, há sempre estudos aí sendo feitos e refeitos, mas a gente não tem visto aí aumento de mortalidade se feito corretamente, da forma acompanhada, né? Uhum. Mas alguns fatores de risco mudam, mas ficam de acordo com o cisgênero, digamos, que a gente equipare ali àquela pessoa trans. Perfeito, interessante saber. E doutor Marcelo, falando agora dos exames de rotina mais, tipo, Papa Nicolau, enfim, as pessoas trans devem fazer esses exames de rastreio? Mamografia também? Sempre que houver o risco, né, deve ser feito o exame de rastreio. Então, por exemplo, se aquela pessoa tem útero, né, se é uma pessoa transmasculina ou se é uma mulher cis que tem útero e ela tem, essa pessoa, né? Então, se essa pessoa tem atividade sexual com penetração, então ela se expõe ao risco do HPV. E aí precisa fazer o Papa Nicolau. Então eu sempre pergunto: você teve atividade sexual com penetração? E essa penetração pode ser do pênis ou de objetos. Porque se esse objeto ele for compartilhado, por exemplo, um vibrador, alguma coisa desse tipo, se esse objeto ele é compartilhado, ele também tem a chance de passar o vírus e também tem a chance de ter o HPV e a lesão de colo de útero. Então, isso a gente sempre pontua muito, porque inclusive o risco dessas pessoas acaba sendo maior. Não porque existe um risco maior pessoal, mas existe esse risco social, Que não porque vai. essas pessoas não vão até o atendimento médico. Então é engraçado quando você estuda o câncer de colo de útero, as mulheres bissexuais, né, e agora falando de mulheres cisgênero, as mulheres bissexuais, elas têm um índice maior de câncer de colo de útero, justamente porque elas falam assim, tem vergonha de ir no médico e tudo, então isso é um problema. E no caso dos homens trans, com o uso do hormônio, eles vão ter uma vagina mais atrofiada, né? Então é um exame mais difícil, mais delicado de se fazer, então existe esse risco aí se a pessoa não fizer. E em relação à mamografia, todo mundo que tem tecido mamário deve fazer, né? Então, assim, os homens trans que não fizeram a cirurgia precisam fazer a mamografia, né, na idade correta. As mulheres cis também precisam fazer a mamografia. E as mulheres trans que estão usando o hormônio também precisam fazer a mamografia, tá? Uhum. É importante esse acompanhamento aí de acordo com os riscos aos quais você está exposto. E doutor, uma pergunta que me veio à cabeça agora, não tão a ver com isso, mas o senhor falou dos brinquedos sexuais. Tem algum cuidado de higiene que as pessoas têm que ter com esses brinquedos? Por exemplo, de higienização, de armazenamento, assim, para prevenir, né, doenças assim? Todo objeto sexual ele deve ser lavado após o uso, né? E, por exemplo, a gente sempre fala, tanto no ato sexual como no objeto, se você está usando esse objeto na vagina e depois for para o ânus, tudo bem, porque as bactérias da vagina elas podem ir para o Da ânus, mesma pessoa. da mesma pessoa ou de outra pessoa. Mas o objeto que está no ânus nunca pode ir para a vagina, porque senão você pode ter infecções. Então isso é uma regra primordial.
A outra regra, se você está compartilhando objetos, você tem que saber que você está exposto aos riscos. Então, o ideal é que você tenha os seus objetos e a outra pessoa tenha os outros objetos. É como se você tivesse Escova de um dente. tipo de escova de dente. Se é uma pessoa que você está conhecendo agora e tudo, é lógico que se é uma pessoa que está casado, o risco vai ser igual. Então, sempre higienizar depois do uso, né? Guardar higienizado, evitar objetos que tenham fissuras, que possam armazenar algum tipo de sujidade. Então, tem que ter esses cuidados aí. Perfeito. Pedro, também Diga, queria claro. ressaltar assim, que é muito interessante esse tópico aí que o Marcelo trouxe, dos cuidados preventivos, né, como você bem perguntou. E aí a gente entende por que é necessário diferenciar identidade de gênero de orientação sexual. Uhum. Porque, de uma forma geral, o próprio profissional da saúde, ele tende a inferir a orientação sexual de acordo com a identidade de gênero. Ele tende a inferir que é um homem trans, então se relaciona com mulheres. Não necessariamente. Aquele homem trans, ele pode ser um homem trans gay, um homem trans homossexual e ter relação vaginal insertiva com o pênis do parceiro, né? Então, o risco é um. Para uma mulher trans heterossexual, para um homem trans heterossexual, talvez seja diferente esse risco. Então, é importante a gente diferenciar isso aí. De uma forma geral, as pessoas acabam inferindo a prática sexual, a orientação sexual, de acordo com a identidade de gênero. Com certeza, né? Acaba por ficar fuxicando na vida do, tipo, feio, né? Da parte, né? Tipo de... É, Uma coisa que eu sempre digo, porque uma vez eu estava numa live na Sociedade Brasileira de Oncologia e me perguntaram assim: ai, Marcelo, mas eu tenho tanta dificuldade de entender e de tudo. Eu digo assim: olha, se você não entender, não tem problema. Você chega para a pessoa e pergunta: tudo bem? Como você gostaria de ser chamado? Né? Como você gostaria que te chamasse? Né? E aí a pessoa vai dizer o nome. E aí você pergunta para a pessoa, né? Principalmente nós, profissionais de saúde, a gente tem que ter essa curiosidade clínica, mas a gente tem que entender mais do que ter essa curiosidade. A gente tem que saber de quem a gente está tratando. Então a gente pergunta assim: com quem você se relaciona? Aí eu sempre falo assim, ó, homens, mulheres ou ambos, certo? Eu já dou as três opções para a pessoa não se sentir envergonhada, porque se você perguntar assim, você é heterossexual, não é? Então essa pessoa vai dizer que é, porque ela vai ficar com vergonha de ter outra resposta, tá? Então eu sempre pergunto assim, você tem relação sexual com homens, mulheres ou ambos? Né? Porque aí você já dá para essa pessoa a oportunidade dela estar mais à vontade com você. E da Assim. mesma forma, a identidade de gênero. Como você se identifica, né? A identidade de gênero, ela é sempre auto-atribuída. Então, quem dá a identidade de gênero é a pessoa, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, nós podemos até ajudar e identificar para a pessoa o que existe, como que a pessoa se sente e tudo mais, mas quem vai dizer se ela é uma pessoa transgênero ou não, se ela é um homem trans ou não, é a própria pessoa. Eu acho que é importantíssimo, né? Porque uma das coisas mais fundamentais, né, na consulta é a relação médico-paciente, né? Independente se for uma senhora que foi freira ou uma pessoa é, é, que exerce, faz a prostituição, tipo, a gente tem que sempre ter respeito, né? E curiosidade para o melhor cuidado da pessoa, né? E uma coisa que eu sempre E digo para os meus alunos e até para colegas é o seguinte: se você perguntar para todo mundo, você não vai ter vergonha de perguntar para ninguém. Entendeu? Agora, se você pergunta só para aquelas pessoas que você acha que pode ter uma coisa errada, aí você fica com vergonha, porque você tá com vergonha de você mesmo, entendeu? Mas se você pergunta sempre, eu pergunto a todos os meus pacientes, todo mundo. Chega no meu consultório, mulher cis, mulher trans, homem trans, eu pergunto: você tem relação sexual com homens, mulheres ou ambos? Entendeu? Então você sempre pergunta as mesmas coisas, você não tem vergonha de fazer aquela pergunta, tá? E a pessoa se sente mais à vontade. sim, com certeza. você perguntar para a pessoa trans como você gostaria de ser chamado, que pronome você gostaria que eu utilizasse, com quem você se relaciona, homens, mulheres, homens, ela já vai saber, opa, esse profissional aí, É. ele, É diferente. ele já leu algo, ele já estudou sobre o E ele tá assunto, aberto, e ele né? está aberto. Assim, que tem que ser bem tratada, né? A pessoa. Sim, Tratada no sentido de tratamento e no sentido sim, médico, né? sim. E, doutor Leonardo, o senhor também trabalha muito com a questão dos atletas trans, né? Conta um pouco mais pra gente, né? Primeiramente da parte dos atletas em si, depois da sua atuação profissional, né? Tá, muito legal. Eu comecei a estudar no meu doutorado sobre a fisiologia desportiva das pessoas trans, né, em uso de hormônios, como é que modifica
e tem essa linha de pesquisa aí há cerca de 7, 8 anos. Mas antes da gente falar do atleta de alto rendimento, se pode ou não pode competir, que eu sei que há uma dúvida social muito grande, eu queria também trazer um outro apelo aqui, né? Os estudos eles mostram que as pessoas trans elas têm menos acesso à prática desportiva. Então elas perdem os benefícios que nós falamos do exercício. Né? Faça exercício porque melhora a sua saúde física, melhora a sua saúde mental. A população trans é tem uma vulnerabilidade maior do ponto de vista psicológico, né? Os agravos pelas suas condições realmente ali da transgeneridade e também há mais agravos em saúde, tem um maior risco de obesidade, por exemplo, pela dificuldade ali socioeconômica e também de acesso a esportes. Então, se eu afasto essas pessoas do esporte, eu perco uma excelente ferramenta de saúde. E essas pessoas não estão fazendo exercício nas escolas, não estão indo aos clubes, não estão participando de times amadores, porque ou por medo de aceitação mesmo social, ou porque às vezes o uniforme não lhe cabe ao corpo que ela tem, ou por vezes porque banheiro ela vai utilizar após aquela prática. São várias as questões. Então acho que o nosso apelo antes de chegar no atleta de alto rendimento é dizer, olha, as pessoas trans existem, elas precisam também ter essa possibilidade da participação da atividade física como lazer e como uma ferramenta de saúde. E aí, essa é a base. Depois a gente chega lá no alto rendimento, até porque se eu não tenho uma base de pessoas trans fazendo exercício, ninguém vai sair daqui um atleta, porque não está nem começando ali na escolinha, digamos assim. Né? E aí, chegamos ao atleta de alto rendimento. Eu falo que para perguntas complexas não há respostas simples. Cada esporte tem uma usabilidade diferente do outro, então tem esporte que utiliza mais força, tem esporte que utiliza mais endurance, que é o cardiopulmonar. Por mais que sejam, são dois esportes de força, mas um utiliza mais a força do braço, outro talvez mais da perna, enfim, há nuances de diversos esportes, por isso não há uma resposta específica sobre se pode ou não pode competir, se equipara ou não. O que a gente tem visto? Que em pessoas não ativas, as mulheres trans, que é a maior dúvida que há na sociedade, talvez seja a sua maior dúvida também, Pedro, que as mulheres trans, que são pessoas ativas, mas não atletas, eu falo que são gente como a gente, faz ali esse exercício na academia, ou nem fazem nada, diminui a força e a capacidade cardiopulmonar ao longo do tempo, sai de um padrão de homem cis, mas não chega a um padrão de mulheres cis. É o que a gente tem visto nas não atletas. Mas mulheres cis... desculpa, você estava falando das não atletas. Aí é das atletas. E das atletas, o que nos parece, alguns são poucos estudos que tem, poucos quando eu digo são 2 ou 3, né? Na verdade são 3, parece sim que se equipara, as capacidades se equiparam de mulheres trans com a de mulheres cis. E aí, Pedro, vai ter uma série de questão de adaptação do exercício físico ao corpo. O que nos parece, a adaptação do corpo ao exercício físico. O que nos parece que as mulheres trans, elas saem sim de um basal de força e capacidade cardiopulmonar maior do que de mulheres cis. Porém, ao longo do tempo, se eu coloco esses grupos para treinarem, as mulheres cis elas acabam tendo uma facilidade maior para ganhar novas capacidades do que as mulheres trans. A hipótese é de que o próprio hormônio não deixa aquela musculatura ganhar o que poderia ganhar. Né? Então, se treinar ao longo do tempo, nos parece que há uma equiparação ali das mulheres trans com mulheres cis. Mas o tamanho da amostra era bom? Sempre estudos muito pequenos, tá? Isso é importante perguntar. A gente diz assim, estudos pequenos e heterogêneos, até porque a gente não tem muitas pessoas trans atletas. Imagina. E é importante também dizer que são em atletas amadores. Nós não temos estudos em atletas de elite. Tá? Que aí muda a fisiologia daquele corpo, é totalmente diferente de um atleta amador e é totalmente diferente do não atleta. Sim, então, cada grupo desses precisa ser analisado de uma forma diferente, a gente não pode extrapolar. Da mesma forma, cada esporte precisa ser
verificado ali dentro das suas nuances, de suas habilidades. Uhum. Mas eu imagino que o que as pessoas dizem com o problema seria mais na questão, não das pessoas trans que realmente fazem a harmonização, mas acho que às vezes alguém, um caso ou outro, que deve usar em cima da identidade de gênero, né? Que deva gerar essa problemática que tanto se discute, né? De, por exemplo, das mulheres trans, de, por exemplo, homens que eram atletas de alto rendimento e agora se passaram a se identificar como mulheres trans para conseguir competir. Eu acho que teve até um episódio do South Park que falou isso, mas há muitos anos atrás. Olha, Mas é o uma que eu sátira, diria, né? Pedro, é uma teoria da conspiração, É. né? É, sinceramente, se uma pessoa ela muda de gênero para competir, eu acho que precisa de uma avaliação ali psiquiátrica bem forte nesse indivíduo, porque é uma jornada muito difícil. Não é fácil ser uma pessoa trans e passar pelos processos pelos quais essa pessoa passa, mesmo ela sendo trans. Uhum. Imagina se a pessoa não for trans, se for para competir. Assim, eu não acredito, não sei. É. Eu não Isso é a sei, parte não do entra na minha atleta, né? cabeça. Não Não é? entra na minha cabeça que alguém, para eu me beneficiar e para eu ganhar, então eu vou começar a usar hormônio feminino, eu vou ser uma mulher trans, assim. Não parece A sim. pessoa já sofre tanto preconceito, né, que ela não vai querer aquele preconceito ali só para poder ganhar uma medalha, entendeu? Então isso não existe, né? Agora, o que pode existir é pessoas que já eram atletas, como é o caso da Tiffany, jogadora de vôlei, Isso. que ela já era jogadora de vôlei, né? E aí ela fez a transição dela, né? E aí agora ela é uma mulher trans que também é jogadora de vôlei, então ela não deixou de ser quem ela era, né? Ela apenas fez a transição de gênero, e aí ela fez a cirurgia, fez tudo, né? Então, assim, são coisas que eu também entendo que são pessoas que têm características é, típicas dela, entendeu? Por exemplo, a Tiffany é a pessoa que joga mais, que salta mais alto no vôlei? Não é. Tem jogadoras que saltam mais alto dela e são mulheres cis, entendeu? Então tem mulheres que atacam mais forte que ela. Ela ataca bem? Ataca. Mas tem mulheres que atacam mais forte que ela? Tem. Então, assim, não é porque aquela pessoa é uma pessoa trans que ela vai necessariamente ganhar. Por exemplo, nas Olimpíadas do Japão, né? A gente viu que tinha uma russa, se eu não me engano, que era halterofilista que levantava peso. E ela não foi nem classificada no pódio, né? Então, assim, foi a primeira pessoa trans que participou de Olimpíada e ela não foi classificada. Não é porque uma pessoa é trans que ela vai ter benefício do que a outra. Uhum. Entendeu? Entendi, entendi. Mas o que que vocês enxergam que seria o futuro, né, das Olimpíadas? Seria criar uma categoria nova para pessoas trans ou manter no sentido de masculino e feminino, então, e no masculino entre pessoas, mulheres, desculpa, no masculino entre homens cis e homens trans, e no feminino entre mulheres cis e mulheres trans. Ou ter Acho, uma categoria nova, categorias não, novas. penso que não teremos a questão da terceira, quarta categoria, né, como falam. Penso que talvez nós melhoremos os critérios de elegibilidade para aquela pessoa participar da competição. Então, para dizer, essa mulher trans ela pode competir na categoria feminina, ela tem que ter alguns critérios, taxa hormonal dela, há quanto tempo ela usa hormônio. Isso, por incrível que pareça, como sociedade a gente já tem feito há 20 anos. Né? Agora a gente fala mais sobre isso, mas 20 anos que já se fala, e tem documentos do Comitê Olímpico Internacional sobre participação e elegibilidade de pessoas trans e pessoas intersexo. Então, acredito que a gente vai refinar, como tem sido refinado ao longo do tempo. A gente vê que os critérios utilizados hoje são bem melhores do que os de 20 anos atrás, que, por exemplo, até exigiam cirurgia, a pessoa tinha que fazer a cirurgia para competir. Hoje isso não é mais uma obrigatoriedade, mas a gente vai refinar ainda mais, baseado justamente nos estudos, nos conhecimentos que vão sendo gerados. Isso pode ir melhorando, mas eu acredito que a terceira categoria ou quarta não cheguemos a ela, não. E uma coisa também que é importante a gente entender é sobre a proporção de pessoas trans que existem dentro da sociedade, né? Então, tem um estudo brasileiro que avaliou, acho que foram 7.000 pessoas, até da USP com a Unifesp, e ele viu a proporção de pessoas trans no Brasil,
né? Que é mais ou menos a população mundial também parecida. Então, a proporção de pessoas trans é de meio a 1%, 2% aqui entre trans e não binárias, né? Ficou de 0,69 de pessoas trans aqui no Brasil. Então, é uma população muito baixa. Você achar que essa população é uma população muito baixa, assim, pequena, né? Mas você achar que essa população vai ganhar todas as Olimpíadas, entendeu? É um pouco de é uma ingenuidade que beira, assim, uma problemática maior, entendeu? Então, eu acho que elas não, você tem, eu acho que tem que incentivar as pessoas trans a participarem de esportes, por isso que o Leonardo falou, e tem que melhorar, refinar os critérios. E por isso que hoje não existe um critério único, né? Agora os esportes, cada esporte está desenvolvendo o critério para entender melhor como que aquilo é importante para o esporte. E é muito interessante, Pedro, assim, então, como o Marcelo bem falou, a porcentagem de pessoas trans na sociedade já é muito pequena. Das que vão fazer, de fato. Há pouco eu tinha falado, né, e acho que tem acesso ao exercício físico, ao esporte, é uma porcentagem bem menor. E as que vão ser de alto rendimento, então. Exatamente. E é muito interessante que no estudo que a gente fez com jogadoras de vôlei e mulheres trans, nós fizemos uma comparação de um time de mulheres trans com um time de mulheres cis e com um time de homens cis. Todos grupos jogadores de vôlei amadores. E o nosso grupo, de uma forma geral, os homens, né, biologicamente homens, eles têm uma altura maior do que as mulheres. E o que, que nós vimos no estudo do time de vôlei de mulheres trans? Que elas tinham uma altura ligeiramente menor até do que do grupo de mulheres cis. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente se pergunta, tá, mas por que isso aconteceu? Né? A gente esperava homens trans, mulheres trans mais altas do que as mulheres cis. E, na verdade, os times eles conseguem buscar mulheres cis numa população bem maior. Eles conseguem realmente eleger ali, olha, aquela ali é mais alta, além de habilidade, ela tem uma altura excelente. Enquanto que nas mulheres trans não, porque a gente tem poucas mulheres trans na sociedade e poucas com acesso ao esporte. Então a minha média de altura não eram os homens mais altos, essas mulheres trans. Deu para entender Entendi. o raciocínio? Entendi. Né? Entendi. Então isso foi uma coisa que chamou a atenção no estudo. A altura média do time era menor do que das mulheres cis, que eram mais altas. Mas eu acho um tema muito interessante de ser estudado, né? Acho que vai, com a graça de Deus, também vai ser. Sim. Vão ter mais acesso, né? Sim, Espero. e isso pode justificar um pouquinho da diferença dos estudos entre não atletas e atletas amadores. Porque quando eu pego não atletas, de uma forma geral, as mulheres trans são mais altas do que as mulheres cis. Quando eu pego um time de vôlei, ali essa altura ela se aproxima. As mulheres trans ficam até um pouquinho mais baixas. E aí as capacidades se aproximaram também. Mas pode às vezes ser da seleção do próprio esporte, né? Às vezes a criança que fala, ai, mas a mãe que leva a criança já acha que ele, mas meu filho vai ficar baixinho, com bração. Mas não necessariamente, é a seleção dos Sim. atletas olímpicos pelo centro de gravidade, enfim, né? Sim, tem uma várias. Várias. Exatamente. E, doutores, uma outra pergunta é que vai muito dessa questão da parte das academias, né? O que vocês acham que falta, ou que é melhor, que a gente pode caminhar para conseguir encaixar melhor as pessoas trans na sociedade, né? Em cargos políticos, em profissões que exigem ensino superior, em acesso a moradia em locais centrais da cidade, né? Que muitas vivem marginalizadas, periferia ou em locais com baixas condições. O que vocês acham que pode ser feito? Olha, essa conversa aqui já é uma dessas coisas, né? Verdade. Então, eu acho que quando a gente fala mais, né? Nós seres humanos também nos guiamos muito pelos exemplos. Então, o exemplo da Érica, o exemplo da Duda Salabert, o exemplo da Tiffany, né? O exemplo da Ariadne, que estava no BBB. Então, da Lin, né? Então, esses exemplos são muito importantes, porque as pessoas vão dizendo, ó, essa pessoa estava lá e conseguiu, né? Então ela vai lutar para que tenha uma condição diferente. Então eu acho que os exemplos são muito importantes. A gente falar sobre isso e, lógico, criar medidas públicas, né? Que a gente consiga fazer uma equidade, né? Equidade é diferente de igualdade, né? Igualdade é tratar todo mundo igual. Equidade é quando a gente trata quem precisa mais com o que precisa mais, né? Então, acho que nesse sentido aí a gente tem que ter, e nós somos profissionais da saúde,
temos que falar sobre isso na faculdade, né? A gente tem que falar sobre isso, tem que botar essa pauta nas escolas, né? Tanto saúde LGBT como a saúde trans, para poder a gente, como médico, saber tratar também essas pessoas. Isso a gente pode também extrapolar para as outras searas ali de atividades da sociedade. Então, eu posso pegar, por exemplo, professores de educação física. Como será que eles são educados sobre as pessoas trans durante a formação? Como é Uhum. que eles vão receber essas pessoas depois lá no centro de treinamento deles, né? E a gente vai extrapolando para todas as esferas. É preciso realmente na educação da população, seja como sociedade mesmo de inclusão em que essas pessoas existem, ou seja, tecnicamente, quais são as peculiaridades da população e como eu trato melhor dessas pessoas dentro do que eu faço, né? Então, educação em todos os aspectos. Fundamental, né? E agora, ampliando, né? Falamos das população trans e travestis e da comunidade LGBT, que é a mais. Como que vocês veem que, em comparação como era o preconceito, né? E como está sendo e o que será, né? No sentido de melhorar e em ter mais espaço, né? Olha, eu vejo que as coisas estão melhorando. Eu não sei se eu sou um eterno otimista, né? Mas eu vejo que as pessoas estão mais abertas. Tem as pessoas que também que estão mais fechadas, mas elas estão mais fechadas já mais abertas. Então, assim, eu, por exemplo, hoje é uma coisa comum, né? É lógico que ainda tem a homofobia e tudo, mas é uma coisa mais comum, né? Você vê dois homens de mão dada, ou você, enfim, tem um personagem na novela que é um homem gay ou que é uma mulher lésbica, né? Isso se tornou uma coisa mais comum. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum e as pessoas trans também. Eu vejo que as populações mais jovens, né, os adolescentes, hoje em dia estão muito mais livres. Eu tinha um professor meu que ele dizia assim: eu tenho certeza que um dia eu vou chegar ao meu filho e vou falar assim: e aí, meu filho, como foi a balada? Pai, peguei um negão, sabe? Ou então, pai, peguei uma mulher. Então, tipo assim, isso vai se tornar uma coisa mais comum, entendeu? É lógico que esse nível aí, né, de evolução vai ser difícil, mas eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Sim, apesar há sim essa melhora, né? É importante ressaltar, sobretudo geograficamente, em alguns locais isso é melhor ainda, né? A gente sabe que, por exemplo, se pegar como o Brasil, tem locais que os preconceitos eles são maiores, né? Do que, por exemplo, quem mora em São Paulo, que é nossa grande capital. Mas também eu queria frisar também de uma fala recente da deputada Érica Hilton, também não é aqui uma propaganda política, mas eu achei muito interessante. Ela trouxe uma reflexão que todo o ódio que se tinha pela comunidade LGBT, neste momento, tem sido transferido para as pessoas trans. Né? Se a Sério? gente trazer ali as medidas recentes de Trump, por exemplo, né? Que acaba falando, mandando um recado para o mundo e muitas pessoas acabam seguindo, né? Vem com um olhar ali rígido e questões punitivas e até persecutórias mesmo contra a comunidade trans. Então, talvez para o gay ou para as outras siglas lá do LGBT tenha melhorado um pouco, mas, sobretudo, aí nesse último ano, eu acho que Houve um houve retrocesso, um né? retrocesso ali. Essa fala da Erika Hilton me levou a essa reflexão e a gente poderia falar aqui por alguns momentos sobre consequências dessa mudança do governo americano e dessa fala e como isso tem permeado o mundo. Uhum. E, doutor, falando de outras alternativas, né, outras estratégias para a gente aumentar a conscientização, o senhor escreveu um livro, né, certo, sobre Sim, isso? sim. Conta mais pra gente. Eu costumo falar que meu mote hoje de trabalho é ensinar quem atende, né? Então, eu acho que eu descobri essa vocação aí muito mais do que médico. Hoje eu falo que sou mais professor até do que médico. Então, eu gosto de ensinar e eu entendo aí nesses 8 anos, quase 10, que eu estudo sobre a população trans, que realmente há um gap muito grande na nossa formação como profissional de saúde.
Isso eu vejo tanto por pessoas recém-formadas, quanto nos alunos, quanto por colegas que são da minha geração de profissional de saúde, ou mesmo até mais à frente ali, em termos de formação. Então, a ideia do livro foi trazer uma facilidade no acesso a informações sobre saúde. Sou fisioterapeuta e quero saber sobre saúde trans. Onde eu acho? Nesse livro. Sou terapeuta ocupacional, dentista, médico. Onde eu posso achar informações de uma forma fácil? Como é que eu atendo? O que eu faço na prática? O que eu posso ou não posso fazer? Nesse livro. Saúde de pessoas transgênero, práticas multidisciplinares. E muito interessante, eu estava há pouco falando com uma colega de outro estado que recebeu o livro, e ela gostou muito do primeiro capítulo, que é aspectos bioéticos e legais do atendimento à pessoa trans. E essa ideia desse capítulo foi escrito por 2 advogados, apesar de ser de um livro de saúde, veio de de um pedido de uma liga acadêmica de ética médica, que disse assim: professor, dá uma aula para gente sobre aspectos éticos do atendimento trans. E há dúvidas no mundo inteiro do que eu posso ou não posso fazer. Que procedimentos são possíveis de serem realizados? Atendimento jurídico ou médico? No atendimento médico, mas isso perpassa por questões legais e judiciais. O que eu posso fazer? Sim, sim. Né? Então, eu posso fazer a cirurgia, mas não vai... Como é que vai ficar a fertilidade daquela pessoa? Então, eu posso fazer isso ou não? Os profissionais da saúde têm dúvidas sobre essas questões legais que impactam no atendimento médico. Né? Então, o livro ele abre por aí o que eu posso e o que eu não posso fazer, e depois sobre a vida desse indivíduo, a criança e a adolescente. Quais são os aspectos que eu tenho que entender? São homens trans, quais são os cuidados ginecológicos? Trans idoso, quais são as peculiaridades? Eu usei hormônio. Como é que eu avalio o risco cardiovascular? No gênero feminino ou masculino? Como é que eu avalio o osso? No gênero feminino ou masculino? E assim a gente vai abrindo para as outras áreas da saúde também. Poxa, que interessante, que interessante. Doutor, os senhores têm mais alguma coisa a acrescentar aqui? Não, eu acho que deixar essa mensagem aí para quem está em casa, né? Que abra-se ao conhecimento e até a convivência de pessoas trans, né? Que isso é muito importante. Então, quando você pensa assim que, é porque, né, são 2% da população. Quando eu penso assim, pessoas celíacas é mais ou menos 1,5%. Então, essas pessoas trans existem, elas estão aí. Às vezes elas podem estar escondidas porque elas não têm um ambiente legal de aceitação, que elas podem, né, se permitindo a viver a identidade de gênero, mas elas estão aí. Então, que todos nós possamos viver a nossa identidade de gênero, que a gente possa viver a nossa sexualidade de uma forma livre, né? E que nós não tenhamos preconceitos com as outras pessoas. Isso eu acho que é a mensagem principal. Fundamental, né, doutor? Doutor Leonardo, a sua mensagem final? Para os profissionais da saúde ou alunos que em breve estarão aí também no mercado, que busquem informação, que estudem, que possam fazer um atendimento além de tecnicamente bom, mas também humanizado para essas pessoas. Então eu deixo aí esse brainstorm para saber, para que as pessoas façam essa autorreflexão. Será que eu estou me capacitando para atender essas pessoas? Né? Então acho que fica essa sugestão. E mais uma vez parabenizo a você, Pedro, aí, pelo programa, né, pelo podcast e também pelo tema. Né? Como o Marcelo falou, momentos como esse que às vezes colocam uma semente em quem está assistindo e dali se abre um mundo que talvez aquela pessoa não tenha visto até aquele momento. Com certeza, doutor. Com certeza. Acho que é um privilégio poder conversar com 2 especialistas e aprender mais sobre isso, né? Aprender mais e divulgar esse conhecimento. Obrigado. Então, pessoal, vou encerrando o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitar esse final de programa para anunciar para vocês o meu documentário que eu criei junto aos professores da minha faculdade, pessoas que já compareceram aqui no nosso podcast. Ele se chama Teleconectados, está disponível no YouTube, foi ao ar no dia 24 de julho de 2025. Eu pretendo apresentá-lo no ano que vem, no festival em Nova York, Festival de Tribeca. Vamos torcer para que dê certo. Conto com o apoio de vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, conferir os nossos parceiros e patrocinador. E eu espero vocês no próximo episódio do Rochas da Saúde. Até lá!